Pessoal, nós vamos iniciar a semana 2 da disciplina de Química no plano de estudo tutorado de vocês, que está na página 32 do PET. O tema da semana é concentração molar. Vocês precisam acessar esse link aqui, que vai encaminhar vocês para uma videoaula. Esse outro link aqui mostrado, ele vai encaminhar vocês para uma série de fórmulas, mas eu vou passar algumas fórmulas que vocês vão precisar utilizar também. Na atividade 1, ele quer a concentração em mol por litros, só que ele te deu apenas a massa da glicose. Ele não falou nada em relação ao número de mols. Então, primeiro você precisa achar o número de mols da glicose. Como que você encontra o número de mols? Você vai pegar a massa da glicose dada e dividir pela massa molar que já foi dada aqui na questão. Encontrando esse número de mols, para você achar a concentração é igual a N sobre V. Isso quando eu quero concentração em mol por litros, que é o caso da questão. Então, eu vou pegar o número de mols encontrado na parte que vocês encontraram aqui na primeira conta e dividir pelo volume, que já foi dado aqui, que é 1 litro. Feitas essas contas, vocês têm o resultado. Na atividade 2, o que acontece? Vocês vão fazer a mesma coisa. Ele te deu uma massa, você precisa dividir pela massa molar para encontrar o número de mols. Só que ele não te deu a massa molar do NaCl. Então, vocês precisam encontrar essa massa molar primeiro. Lembrando que vocês aprenderam a calcular a massa molar na aula anterior. Então, faça esse cálculo pela massa molar, peguem a massa dada, dividem pela massa molar calculada, vocês obtêm o número de mols. A diferença aqui em relação à questão 1, que agora ele te deu a concentração, que é 0,25, então no lugar de C vocês vão colocar 0,25. No lugar de N, vocês vão colocar o que vocês encontrarem na conta anterior. Vocês têm que multiplicar cruzado, isolar o volume e fazer a conta, a última conta, tá? A atividade 3 é a mesma coisa da atividade anterior, tá? Vocês vão precisar encontrar o volume da solução. Lembrando que o volume da solução ele é formado pelo soluto, que no caso aqui é o cloreto de sódio, dividido pelo solvente, que é a água, porque a solução é aquosa. Aqui, vocês novamente vão usar a massa molecular, a massa molar, no caso, calculado no exercício anterior, que é do cloreto de sódio, que é a mesma coisa que o NaCl. Então, vocês vão pegar a massa dada, dividir pela massa molar e vão obter o número de mols. Feito isso, eu substituo no lugar de C aqui, eu coloco a concentração dada, que é 0,05 mol por litro. Substituo o N aqui no número de mols encontrados, multiplica cruzado, isola V e vai encontrar o volume. Na atividade 4, o que você vai ter aqui? Ele te pede a massa. Ele já te deu a concentração e também te deu o volume. Então, primeiro você vai encontrar aqui o número de mols. Então, você substitui concentração aqui e o volume aqui. Vai multiplicar cruzado e vai obter o número de mols. Obtendo o número de mols, você vai substituir no N aqui. A massa é o que ele está querendo, que é o que vocês vão ter que isolar aqui. E a massa molar já foi dada. Então, aqui de novo, vocês vão multiplicar cruzado para obter essa massa, tá? A atividade 5 é a que tem um nível de dificuldade maior. Foi a que eu fiz um exemplo parecido também, com valores diferentes, mas com os dados da glicerina e da água também. Então, o que vocês têm que fazer? Aqui, nessa questão, vocês têm que encontrar primeiro qual que é o volume da solução, porque ele não foi dado, ele te dá apenas a massa em grama dos componentes da solução. Então, a solução ela é formada por glicerina e água. Então, vocês têm que colocar aqui no lugar da massa na solução, vocês têm que colocar 368 mais 1.600, que é o que forma a massa da solução. A densidade da solução foi dada, que é 1,044. Então, vocês vão obter o volume a partir disso. Vocês vão ter que multiplicar, isolar o volume e encontrar o valor. Só que a densidade foi dada em centímetros cúbicos.
Centímetros cúbicos não é a medida que ele quer a sua concentração aqui, porque ele quer a concentração em mol por litro e não em mol por centímetro cúbico. Então, achado esse valor em centímetros cúbicos, para vocês passarem para litro, vocês vão ter que dividir por 1000. Feito isso, vocês vão encontrar o volume da solução que vocês vão usar aqui posteriormente na última conta. Agora, vocês têm que encontrar o número de mols da glicerina, tá? Porque é ela que é o soluto. Então, a glicerina, a massa dela é 368 gramas. E a massa molar, vocês vão calcular a partir dos dados aqui. Feito esse cálculo de número de mols da glicerina, vocês vão passar para a última etapa, que é calcular a concentração. Substitua o N, calculado aqui anteriormente, e o volume calculado na sua primeira conta. Então, essa aqui é um pouquinho mais difícil, porque vocês primeiro têm que encontrar o volume da solução, porque ele não foi dado. Ele te deu apenas as massas dos componentes da solução. Então, ficar atento a isso. E olhar o exemplo que eu fiz na videoaula, que eu vou mandar para vocês também. É só isso, gente. Essa questão sim que é que tem um nível de dificuldade maior, mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa questão ou às outras, podem me mandar mensagem.